E aí existem muitos mitos, né, no sertão, indígenas e africanos, que misturou um pouco, né? A igreja católica deu essa roupagem católica, mas não tem identidade cristã. No sertão, o que existe de fato é um verdadeiro paganismo, porque eles têm um santo para cada necessidade, eles têm um santo para cada dia, né? Aí eu talvez coloquei algumas coisas. Se precisa de chuva, aí tem o dia São José. Se quer casar, Santo Antônio. Se tem um problema complicado, Santo Expedito. E aí vai, gente. Então, você percebe, eles têm assim a devoção com Nossa Senhora, algumas devotas, mas cada pessoa tem seu santo. E às vezes tem alguns. O que é isso, gente? Essa fé totalmente descentralizada. Isso é paganismo. E se acredita nessas manifestações e acontecem entre eles. E aí vem o papel de Maria, Nossa Senhora, como a principal mediadora por uma questão cultural. Ela é a mãe de Jesus. Então eu coloquei aqui, veja o filme da Obra Compadecida para você entender o que nós chamamos de cosmovisão religiosa do sertanejo. Aquele filme que é uma comédia é um retrato fiel da cultura. Esses valores se perpetuam até hoje. Porque o sertanejo, veja bem, na cabeça dele, ele não vai para o inferno. Por várias razões. Entre elas, nesse livro nós vamos ver a questão do purgatório. A doutrina do purgatório no sertão, irmãos, é um cheque em branco para esse pecado. Porque todos os sertanejos sabem que quando ele morrer, a família dele vai pagar para uma missa para a alma sair do purgatório. Ele sabe. Normal. Por isso, nesse contexto, ele já tem Deus, já tem os santos. Para que se converter? Nessa visão, a conversão é uma tolice. Porque eu não preciso, eu já tenho Deus. A questão sincrética, você vai numa igreja católica, você tem o quê? Você tem os elementos, você tem a Bíblia, né? Você tem a Eucaristia, você tem a ceia, você tem o batismo. Gera na cabeça deles, quando eles comparam uma coisa com a outra, que eu não preciso, já tenho a minha igreja, e na minha igreja eu vou para o céu. Por isso ser crente é ser tolo. Essa é a visão. Você vai perder a juventude, você vai perder curtir o mundo. Não tem essa questão da secularização, como é que se separa a igreja e a questão do meu mundo secular. Porque da identidade sertaneja, Deus está acima de tudo. Por exemplo, irmãos, a maior festa de cada cidadezinha, de cada povoado, tem uma igreja, toda igreja ela tem um santo a quem ela foi dedicada, tem uma festa, uma vez no ano. E todas essas festas, né, tem a parte sagrada, e aí vai todo mundo para a igreja. Na festa do padroeiro ou da padroeira. E quando você sai da igreja, tem um monte de barracas armadas. Aí você vai dançar, aí você vai beber. Em nome de quem? Do santo, que está sendo de Deus. Entenderam, irmãos? Por que é que não preciso me converter? Eu já tenho a minha identidade religiosa. Então, essa é uma dificuldade extrema de eles compreenderem. É uma cegueira absoluta na mente deles. Então, esse sincretismo, né, ele é muito nocivo nessa cultura. Tentar separar só a palavra de Deus para gerar luz na mente deles, para eles entenderem a fé que salva. Porque na cosmovisão eles não necessitam, eles já são salvos, eles são batizados. E aí vai, né? Com as ideias dele. Um outro fator aqui, irmãos, que também na festa do padroeiro é uma festa religiosa, que tem a parte profana. E aí o padre sai da igreja, tira a batina, vai beber também,
E no sertão está assim de fim de barco. Então, e eles acham que isso é normal, porque ele é homem, ele pode. Essa ideia, esse valor leva para ele, leva para a sociedade. Entende, irmãos? Essa mistura que não há santidade nesse povo, porque os valores da própria igreja estão pervertidos. Quando o padre não é homossexual, e agora quando ele não é pedófilo. Gente, essa igreja ela está podre. Eu não entendo como pastores querem fazer aqui no início da igreja católica, porque quando você entra no sertão, você vai ver um monte de igreja que engana multidões. Eu mesmo tenho orado que Deus faça uma reforma na vida. Porque depois que você tenta tanto, que Deus fez alguma coisa para ver, graças a Deus, pelo menos por 2 anos, 2 padres se converteram no sertão. E estava tendo um rebuliço, pelo menos na minha região. Então, Deus tem que fazer alguma coisa. Gente, são milhões e milhares de pessoas. Vocês não imaginam de que mundo a gente está tratando. Pensa nisso aí. Um outro ponto, irmãos, do sertanejo, na sua cultura, define o pecado, porque é uma cultura da vergonha e não é da culpa. Se você erra, imagina aqui na cultura dos irmãos, na sua consciência você errou. Se pecou contra o seu irmão, se pecou contra a igreja, você vai lá e pede perdão. Se você errou com alguém, pecado não é baseado na culpa. Pecado é baseado naquilo que você sente ou não vergonha. E esse é um outro problema sério para ser resolvido, até com os convertidos, porque eles ainda continuam achando que aquilo que não se sente vergonha, por exemplo, não é vergonhoso mentir. Então, eles acham que não há nenhum problema. É muito vergonhoso roubar. Para eles, o roubo é por outros pecados, porque é uma extrema vergonha. Cidades pequenas não tem ladrão. Por isso você pode dormir de porta aberta, literalmente. Se ele tiver que roubar, ele tem que roubar em cidade, porque lá mesmo, se alguém for pego, aí ele é capaz de matar. Então, lá não existe. Você pode fazer crime em outras cidades e morar na sua. É uma regra. Então, esse conceito de pecado baseado na vergonha leva a uma vida de hipocrisia. Aí você tem que definir o pecado. Então, alguém diz assim: pastor, eu nunca roubei, eu nunca matei, também nunca bebi. Pronto, esse é o conceito que gera vergonha. Então, em linhas gerais, irmãos, nós percebemos que plantar uma igreja nesse contexto, você precisa reeducá-los na sua forma de ver o mundo, de ver Deus e ver a palavra. É literalmente uma reeducação. Então, isso envolve a contextualização do missionário. Outro ponto importante, né? Como é uma religião baseada em regras e ritos, e apenas, eu vou falar de todos, mas pelo menos do funeral. O funeral no sertão é uma boa estratégia de você comunicar o evangelho, porque o sertanejo, ele é existencialista. Parte do Brasil é existencialista. Não é? Tem duas formas de você ver o mundo nas culturas. Ou você é escatológico, ou você é existencialista. O existencialista está preocupado com hoje. Por isso tem aquele ditado, né? Morreu, acabou. Morreu, acabou. E ele vive um dia, se ele ganha 100 reais, se ele ganha 200 reais hoje, ele é capaz de gastar tudo hoje. Ele quer viver hoje, ele não está preocupado no amanhã, no mês seguinte.